Então, continuando o nosso trabalho a respeito de direito administrativo, nós vamos agora tratar dos demais princípios e sempre, como eu disse, resolvendo algumas questões. Não podemos confundir, terminamos o bloco anterior, tratando do princípio da legalidade. Não podemos confundir desde o começo, eu falei para vocês prestarem bastante atenção nisso, legalidade com reserva legal. Tem que tomar cuidado com isso. O princípio da legalidade, ele é mais abrangente. Tá? Então, quando eu digo que a administração tem que obedecer à legalidade, estou impondo à administração o dever de obediência à lei, ao decreto, aos atos normativos, aos princípios. Portanto, o princípio da legalidade é abrangente. Tá bom? Tá. Sempre lembrando também que o princípio da legalidade ele gera a necessidade de a administração atuar somente quando a lei prevê. Mas aí eu tenho uma via de mão dupla. A administração pode criar uma limitação que recaia sobre nós, baseada em uma autorização legal? Pode. Mas ao exercer esse direito, ao exercer essa limitação, ela não pode ir além daquilo que está previsto na lei. Então eu tenho aí um caminho de mão dupla. Na verdade, a legalidade surge para nós como uma garantia. Garantia de que a administração não irá abusar quando exercer as suas prerrogativas. Esse é o objetivo. Tá? Agora, e o princípio da reserva legal? O que significa o princípio da reserva legal? Significa afirmarmos que determinada matéria só será tratada através de lei, em sentido genuíno. Então, quando se fala da reserva legal, está se afirmando o quê? Que determinada matéria só será tratada através de lei, em sentido típico, em sentido genuíno, em sentido estrito. Ou seja, a lei como atividade legislativa. Agora não pode errar, hein? Tá bom? Vamos lá. A administração pode criar autarquia? Pode. Por meio de decreto? Não, tem que ser através de lei. Entendida esta, em sentido típico, em sentido genuíno, ou seja, lei que decorra de atividade legislativa. Tá certo? Então, no que se refere à descentralização por serviço funcional ou técnica, que acabamos de ver, é necessário lei? Sim. Aí é o princípio da legalidade ou da reserva legal? Da reserva legal. Porque a lei é em sentido genuíno, em sentido estrito. Tá bom? Então são coisas diferentes. Cuidado para não errar isso. Tá? Na sequência, nós temos uma questão sobre o tema. Vamos lá? O princípio da legalidade significa que existe autonomia de vontades nas relações travadas pela administração. Ou seja, é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Vem até aqui, por gentileza. Quando nós falamos dos regimes jurídicos aplicáveis, nós falamos do regime privado. O regime privado ou o regime comum é caracterizado, primeiro, pela igualdade entre as partes. Uma não se sobrepõe à outra. A isonomia caracteriza o regime. Além disso, as partes atuarão independentemente de autorização legal, pois possuem a autonomia de vontades. Ou seja, podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É diferente em relação à administração. A administração não possui autonomia de vontades, pois ela atua somente quando a lei lhe permite atuar. Tá bem? Então, o princípio da legalidade
não dá à administração autonomia de vontades. Então, o item aqui está errado. Tá certo? O item está errado porque a administração não possui autonomia de vontades. Na sequência, de acordo com o princípio da legalidade, a administração pública somente pode fazer aquilo que a lei lhe permite. Certo? O item aí está correto. Só que nós precisamos falar alguma coisa a mais sobre esse princípio, tá? Diante dos temas que nós vimos, nós afirmamos que a administração, para atuar, depende de lei. A lei outorga à administração dois modos de atuação, dois jeitos em que a administração poderá agir. A lei poderá impor uma atuação sem liberdade. Aí eu vejo uma atuação vinculada. Ou a lei permite uma margem de liberdade, ocasião em que ela outorga ao administrador discricionariedade. Então eu tenho uma atuação discricionária. Então eu tenho dois modos de atuação. Então aqui, modos de atuação. Vinculadamente, ou seja, sem liberdade, e discricionariamente, com uma margem de liberdade. Então, quando eu falo de atuação discricionária, há uma margem de liberdade. Atuação vinculada, é óbvio, sem a margem de liberdade. Agora o que eu quero de vocês é uma reflexão sobre o que eu vou falar. É para refletir, não é para responder. É para refletir, tá bem? Quando a gente estuda direito administrativo, você compra o livro para estudar direito administrativo. Vem até aqui, Bruna, por favor. Obrigado. Aí você vê num capítulo lá, poderes da administração pública. Tá? Então tem lá, poderes. Tradicionalmente, os livros começam com poder vinculado e poder discricionário. E começa a tratar desse tema. A pergunta que eu faço é, quando eu falo em poderes da administração, e nós falamos isso daqui 385 vezes aqui dentro, constituem prerrogativas da administração? Sim. O poder vinculado é uma prerrogativa? Não respondam assim. Reflitam. Olhem o quadro, por favor. Vamos ao quadro, Bruno, por gentileza. Quando se fala em poder vinculado, está se falando de um poder de verdade ou não? Ou está se falando da manifestação de uma limitação? Uma limitação ainda maior. Pergunto, quando eu falo que a administração atua vinculadamente, ela está atuando com margem de liberdade? Não. Sem margem de liberdade. Ou seja, sujeita aos limites estabelecidos?
em lei. Então há um equívoco nessa expressão, poder vinculado. Na verdade, vem até aqui por gentileza, o poder vinculado, que é tratado constantemente como tal, quer dizer uma absoluta limitação direcionada à administração. Quer dizer, a administração atuará do modo, no momento em que a lei determina, sem margem de liberdade. Isso quer dizer o quê? Poder ou limitação? Limitação. Então, aquele dito poder vinculado não é manifestação de prerrogativas da administração, é manifestação do quê? Sujeição. É típica manifestação do princípio da legalidade. Ou seja, a lei estabelece um limite tão grande que não dá margem de liberdade para a administração. Vamos a um exemplo. Você começa a trabalhar, completa trabalhando 70 anos de idade. Servidor que tem cargo de provimento efetivo, vai ser aposentado? Vai? Obrigatoriamente. Setentinha, obrigatoriamente, hoje, aposentado compulsoriamente. A administração deve aposentar ou ela pode? Ela deve. Então aí eu tenho uma atuação vinculada da administração? Sim. Então completou 70, vinculadamente, aposenta, acabou. Nós vimos essa história recentemente no julgamento do Mensalão. Não houve um ministro do Supremo que completou 70 anos durante o julgamento e saiu? Foi. Aposentadoria compulsória. Tá. Agora, aposentadoria voluntária. Agora não é compulsória mais, é voluntária. Você preenche os requisitos e é aposentado. Essa aposentadoria voluntária, ela é vinculada ou discricionária? Reflitam, por gentileza. Perfeito, é exatamente esse olhar que eu quero de vocês. É olhar no ponto de vista da administração. Você completa o tempo de contribuição e a idade, e pede. Ela pode te dar ou ela deve? Deve, então é vinculado. Então tem que tomar cuidado com o binômio aposentadoria compulsória vinculado, e parece que a aposentadoria voluntária, é discricionária. Ambas para o poder público surgem discricionariamente ou vinculadamente? Vinculadamente, ambas. Porque o poder público não tem liberdade. Se eu preencho os requisitos, ele pode me aposentar ou deve? Deve. Se eu completei 70, ele pode me aposentar ou deve? Deve. É tudo dever. Portanto, é uma atuação vinculada. Tá bem? Agora, às vezes, a lei outorga à administração uma margem de liberdade. Às vezes outorga. Pergunto a vocês, é possível, vem até aqui, Bruno, por gentileza, é possível que a lei estabeleça limite de altura para o concurso público? É possível? É possível. É possível que estabeleça limite de idade? É possível. Desde que haja razão. E desde que seja uma limitação proporcional. Tá. O que nós percebemos? Que às vezes a lei dá ao administrador a possibilidade de fazer juízo de valor. Essa possibilidade de fazer juízo de valor é discricionariedade. Por exemplo, na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos da União, tem uma infração grave que leva à demissão, que chama insubordinação grave. Tá bem? Isso leva à demissão. Agora eu pergunto, quem é que vai fazer o juízo de valor? Se a insubordinação foi grave ou não? É a administração pública. Portanto, estou dando a ela margem de liberdade. É uma manifestação discricionária. Tá certo? Então, às vezes a lei faz isso. Dá à administração liberdade. Agora eu pergunto a vocês, essa liberdade que é outorgada pela lei à administração, respeita o princípio da legalidade? Sim, porque é outorgada por quem?
Pela lei. Então ele deve atuar naquela margem de liberdade estabelecida pela lei. Não pode ir além. Se ele vai além, pisou na bola. Aí houve arbitrariedade. Então, uma coisa tem que ficar clara. Discricionariedade não se confunde com o arbítrio, com a ilegalidade. Por que que não se confunde? Qual é o primeiro limite de uma atuação discricionária? Qual é o primeiro limite de uma atuação discricionária? É a legalidade. Já que essa margem de liberdade é outorgada por quem? Pela lei. Então, o primeiro limitador de uma atuação discricionária é a legalidade. Não há só esse limite, teremos outros, mas por hora o que nos interessa é esse, tá bom? Então, o primeiro limite que surge aí é a legalidade, tá? Princípio da impessoalidade, vertentes. Aí nós temos três que nos interessam. A coisa pública, os administrados e os atos administrativos. Deveremos analisar cada uma dessas vertentes, que são modos de manifestação deste princípio. Tá? Então, tem o princípio da impessoalidade. Nós vamos analisá-lo frente à coisa pública, frente aos administrados e frente ao ato administrativo. Sempre lembrando que o princípio da impessoalidade sintetiza a ideia de interesse público, sintetiza a ideia de interesse público. Então vamos lá. Quando se fala do princípio da impessoalidade, eu estou falando da atuação do administrador público de modo a buscar a satisfação do interesse público. Então, aqui como é que o administrador vai agir? Buscando a satisfação do interesse público. Beleza? Beleza, tranquilo. Aí você imagina um agente público que está trabalhando em determinada repartição pública, agente de segurança. Aí vamos fazer lá a revista pessoal, tá certo? Ele olha o sujeito entrando, fala, não, esse daí não, não precisa fazer revista. Aí vem outro, com uma camisa bonita, branca,
Com o brasão do Esporte Clube Corinthians no peito? Mas olha, Bruno, que situação injusta. Um cara com a camisa dessa qualidade, um cara que tem essa estirpe nobre, cujo comportamento é regrado pelos bons costumes, pela ética e pelo respeito à moral. Certo ou errado? Certo. Ele para esse sujeito e faz a fiscalização. E todos que ingressam com essa vestimenta qualificada, grandiosa, ele vai e faz a vistoria. Pergunto, há razão para tanto? De jeito nenhum. É absoluta discriminação. Pergunto, está buscando a satisfação do interesse público? Não, dizer que sim, sem nada. Não está buscando a satisfação do interesse público. O que eu quero mostrar, primeiro, é que a fiscalização deve ser feita de maneira indistinta. Basta analisar as situações de fato, buscando a satisfação do interesse público primeiro. Satisfação do interesse público. Agora, o que eu quero saber de vocês é o seguinte: o administrador tem à sua disposição patrimônio público. Ele deverá se relacionar com essa coisa pública, certo ou errado? Já que esse patrimônio é entregue a ele, para ele administrá-lo. Essa administração deve ser impessoal. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a este bem público ele deverá dar destinação pública. Beleza. Mas surgem duas obrigações correlatas: o dever de prestar contas e o dever de publicidade. Então, preste atenção que estamos vendo aqui o seguinte: há obrigações que estão aí em volta e que decorrem indiretamente da impessoalidade. Se ele administra coisa pública, que não é dele, deve fazê-lo buscando a satisfação do interesse público, nada mais óbvio que deverá fazer o quê? Prestar contas. Então, em última instância, eu posso afirmar que a prestação de contas decorre da impessoalidade? Decorre. Decorre da impessoalidade, da relação que tem o administrador com a coisa pública. Então, deverá ele dar à coisa pública o quê? Destinação pública. Tá. Só para ilustrarmos agora. Na Constituição tem um dispositivo que está no material de vocês, imediatamente após a menção ao princípio da impessoalidade. Esse dispositivo constitucional diz o seguinte: que a publicidade dos atos oficiais deverá ter finalidade social, educativa. Na parte final do dispositivo, disse que vedada a utilização dessa publicidade para a autopromoção de autoridades públicas e de servidores. Certo ou errado? Agora, eu pergunto, essa publicidade que tem cunho social, educativo, informativo, onde se veda a autopromoção, constitui realização de qual princípio? Da impessoalidade. O problema, nós vamos ver, tem uma questão que retrata exatamente isso. O problema é que as provas colocam esse dispositivo no comando da questão. E o dispositivo começa: a publicidade dos órgãos oficiais, bababá, 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 sendo vedada a autopromoção. E pergunta-se, essa vedação é a manifestação de qual princípio? O cara olha no comando da questão e vê publicidade. E vai estar na letra A, publicidade. Aí, princípio da eficiência e economia de esforços, olha a letra A, assinala e vai embora. Só que a vedação não é publicidade. A vedação é a manifestação do quê? Da impessoalidade. Porque a publicidade dos atos oficiais não poderá caracterizar a autopromoção. Então, quando eu dou a esta publicidade este caráter de autopromoção, estou afrontando qual princípio? Princípio da impessoalidade. Primeiro deles. Então, olhando a coisa pública, qual é a percepção que a gente tem em relação à impessoalidade? E é isso que eu quero que vocês anotem. A coisa pública, o administrador deverá
A coisa pública, o administrador deverá, em obediência à impessoalidade, deverá, em obediência à impessoalidade, dar-lhe destinação pública. Dar-lhe destinação pública. Ponto. Disso decorre o dever de prestar contas. Disso decorre o dever de prestar contas. Ponto. Tá, então é isso que nós tínhamos que anotar em relação à coisa pública. Vamos observar a outra vertente agora, que são os administrados. Pergunta, a hora que você vai lá no artigo 37 da Constituição Federal, lá está dito, a administração deverá obediência aos princípios básicos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Está lá. Ali você consegue visualizar a isonomia? Não consegue ver? Fecha os olhos. Porque aqui no Complexo da Mais é uma característica nobre. Aqui você enxerga tudo, até mesmo de olhos fechados. Certo ou errado? Certo. Na hora que eu exijo de vocês, como administradores públicos, o tratamento sem discriminação, tratando todos os administrados de maneira igual, buscando a satisfação do interesse público, estou impondo a vocês, administradores, o quê? O dever de isonomia. Então, na hora que eu olho para o LIMP, lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a isonomia está ali dentro? Está? Está onde? Está ao analisarmos a impessoalidade frente aos administrados. Ou seja, os administrados devem ser tratados de maneira igual, buscando com isso a satisfação do interesse público. Então, os administrados devem... Quem quer anotar, fique à vontade, tá? Os administrados devem ser tratados de maneira igual. Buscando a satisfação do interesse público. Perfeito? Então, a isonomia está ali sim. Está dentro de onde? Está dentro da impessoalidade. Só não enxerga quem não fecha os olhos. Certo ou errado? Certo. Agora a pergunta que faço a vocês é o seguinte: é possível um tratamento desigual? É? Perfeito, é exatamente isso, né? Os desiguais devem ser tratados de maneira desigual, de modo a realizarmos a igualdade. Tá? Então, o que nós temos ali não é uma isonomia hipotética. Buscamos a isonomia concreta, efetiva. Tá certo? Agora, a última parte é a mais estimulante, a mais interessante. Atos administrativos. Levando em conta isso, nós vamos abrir uma página só para tratarmos desse tema separadamente. Tá? A impessoalidade, que é o tema que nós estamos tratando. Em relação aos atos administrativos. Tá. Agora, a coisa vai complicar um pouquinho, tá bem? Prestem atenção nisso daqui. Quais são os sujeitos da atividade administrativa? Pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Correto? Sujeitos da nossa atividade administrativa.
pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Nós sabemos que os atos administrativos constituem manifestação da administração pública. Constituem manifestação da administração. E é essa comparação que precisamos fazer, tá? Então vem até aqui, por favor. Quando o auditor da Receita Federal ou analista da Receita pratica um ato administrativo, ele assina o ato administrativo? Assina ou não assina? Tá. Em última instância, esse ato foi praticado por quem? Obrigado. Foi praticado por ele? Pelo agente público? Ou foi praticado pela pessoa jurídica? Tá. Vocês se lembram, ó que negócio legal que nós vamos falar, hein? Quando nós falamos de administração em sentido subjetivo, eu falei, o que é administração em sentido orgânico? Aí nós olhamos lá para aquele quadro, achamos a expressão órgão, beleza? Falamos, ó, tá ali. Aí eu falei, o seu órgão tem função? Tem. Ele exerce uma função. Agora nós vamos usar essa mesma metáfora. O seu fígado tem função? Quando ele a exerce regularmente, essa função que é exercida pelo seu fígado é manifestação de quem? Dele, fígado, isoladamente? Ou é manifestação sua? Sua. Aqui é a mesma coisa, cara. Aqui é a mesma coisa. O agente público, na hora que ele atua, o agente público, na hora que ele pratica o ato administrativo, este ato constitui manifestação do agente público? Não. Constitui manifestação de quem? Do órgão público onde ele está inserido e, por sua vez, manifestação da pessoa jurídica. Então, quando o auditor da Receita Federal pratica um ato, quem é que está praticando? A União, que é a pessoa jurídica onde ele está. Então, em última instância, quem pratica o ato é a pessoa jurídica. Correto? Tá. Olhe onde nós queremos chegar. Os atos administrativos praticados pelos agentes públicos constituem manifestações deles agentes ou constituem manifestação da pessoa jurídica? Da pessoa jurídica. Portanto, a relação que ele tem com o ato é uma relação impessoal. A relação que ele possui com o ato administrativo é impessoal, já que o ato constitui não manifestação do agente, mas manifestação da pessoa jurídica. Perfeito? Então, a manifestação da administração é imputada a quem? Não ao agente, mas à pessoa jurídica. Tá joia? Conseguimos visualizar isso, certo? Só que nós vamos complicar a nossa vida um pouquinho. Pensemos que você passe no concurso público, o que é inevitável. Certo ou errado? Certo. Por que que é inevitável? Primeiro, levando em conta a sua determinação. E segundo, por estar aqui conosco, no Complexo Damásio. Certo ou errado? Certo. Aprovado no concurso, você trabalha, cargo de provimento efetivo, 1, 2, 3 anos, adquire a estabilidade. Você fala, que beleza. Lá na frente você recebe uma notícia de que o seu concurso foi anulado, porque fizeram caca na administração do seu concurso.
E aí? O que será feito de você? É estável. E aí? Acabou? Tchau. Cargo de provimento efetivo só vai ser provido mediante aprovação prévia em concurso público. Se a condição primeira para o preenchimento é ilegal, o preenchimento é ilegal. Se o preenchimento é ilegal, babau. Acabou. Desligado. Está fora. Mas aí você já mostrou que é capaz. E tendo trabalhado, já mostrou que é vocacionado. Certo ou errado? Agora é pegar o quê? Estudar de novo. Olha que delícia, voltando ao mundo dos concursos. É espetacular isso. O problema é os atos que você praticou durante os 3 anos como agente público. Tá bem? Serão anulados ou não? Ora, mas você era agente público? Não era. Porque vocês não estavam investidos legalmente no cargo? Havia uma ilegalidade? Ah, mas aí surge um problema. Os atos que você praticou não eram manifestações suas. Era manifestação de quem? Da administração. Então eu pergunto, os atos serão anulados? Não serão, porque os atos praticados não constituem manifestação pessoal do agente, mas sim manifestação da administração. Qual é o princípio que motiva a manutenção desses atos? Princípio da impessoalidade. Porque os atos praticados por este agente não constituem manifestação pessoal dele, mas sim manifestação da administração. Então, qual é o princípio que dá suporte à manutenção desses atos? Princípio da impessoalidade. Perfeito? Princípio da impessoalidade. Mas nós precisamos complicar a nossa vida. Por que precisamos? Aqui tem 2 temas. O primeiro deles nós já estamos tratando, que é o princípio da impessoalidade. Mas aqui, eu vou até abrir um parênteses aqui embaixo, tá? Separado dos demais. Nós temos que analisar um princípio. Qual é o princípio que analisamos? Obrigado. Está lá em cima, tá? Princípio da impessoalidade. Só que eu tenho que analisar aqui uma teoria. Ora se pergunta dela, ora se pergunta do princípio. A pergunta que faço a vocês é: por que que o ato praticado pelo agente é imputado ao órgão e à pessoa jurídica? Por quê? Este agente público, ele é um representante da pessoa jurídica? Esse agente público é um mandatário da pessoa jurídica? Ou esse agente público é a própria pessoa jurídica? Aí precisamos refletir. Preste atenção no que eu quero chegar. Quando você pratica um ato como agente público, é manifestação sua? Não, é manifestação da pessoa jurídica. Beleza, já sabemos disso. Agora, por que que é manifestação da pessoa jurídica? Porque você a representa? Obrigado. Você a representa? Não. Cuidado, preste atenção. Quem é que precisa de representante? É o incapaz. Às vezes, há algumas coisas na vida da gente que causam um tumulto na vida do homem. Do homem. Convidado a abandonar o lar. A mulher faz a trouxa dele e bota ele para fora. Acontece isso? Acontece. Uma conduta irracional, mas acontece. Só porque o cara arrumou uma namorada. Olha que absurdo, bicho. Bota o cara para fora de casa. E o homem racional como só, vai lá, pega suas trouxinhas, põe nas costas e vai embora. Certo ou errado? Certo. Mas deixou os filhos para trás. Aí esses filhos precisam tomar o leitinho, comer comidinha. Então alguém tem que prover isso.
Quem é que vai prover? Por um breve período é o coitado que saiu de casa, porque será substituído brevemente. Tá bem? Então, por um breve período, será este que saiu. Será substituído, é óbvio. Tá? Então, alguém vai usar o roupão dele, vai botar a meia dele, vai deitar na caminha do lado dele e vai assistir o Palmeiras na TV onde ele assistiu o Corinthians. Olha que horror. Agora, os filhos precisam de pensão. Se você pegar essa ação em que pede pensão alimentícia, o nome que está primeiro na ação é de quem? É da mãe. Fulana de tal, representando os menores, tais, vem promover a ação. Por que os menores precisam de representante? Porque são incapazes. Então, eu não posso falar que o agente público é representante da pessoa jurídica, porque a União é capaz. Ela não precisa de representante. Ela tem capacidade. Ela é uma pessoa jurídica. Então, é um equívoco afirmarmos que o agente público é representante da pessoa jurídica. Não é. Tá bem? Não é. Seria ele, então, um mandatário da pessoa jurídica, recebendo dela uma procuração? Não. Porque a procuração, preste atenção no raciocínio primeiro. A procuração é outorgada por alguém a outrem que irá praticar os atos em seu nome. Aqui não há que se falar em mandato. Ou seja, o agente público não é uma outra pessoa. Ele é a própria pessoa jurídica. Pergunto, o seu órgão, fígado, está dentro de você? Ou ele é outra pessoa que está dentro de você? Faz parte de um todo. Aqui é a mesma coisa. Os órgãos e agentes fazem parte de um todo, que é a pessoa jurídica. Então, na hora que o agente atua, quem é que está atuando? É a pessoa jurídica diretamente que está atuando. Não tem representante, não tem mandatário. Quem está agindo é ela própria. Correto? Aí surge a teoria da imputação. Nós vamos anotar ela já já. Calma. A teoria da imputação, também conhecida como teoria do órgão. Segundo essa teoria, as manifestações do agente constituem manifestações da própria pessoa jurídica e serão a ela, imputados. Então, o agente público, quando ele atua, é manifestação dele? Não. É manifestação de quem? Da pessoa jurídica. Qual é a teoria que dá suporte a isso? Teoria da imputação e teoria do órgão. Qual é o princípio que dá suporte a isso? Princípio da impessoalidade. O problema é que ora se pergunta da teoria, ora se pergunta do princípio. Agora vamos anotar a teoria, tá bom? Segundo a teoria. Segundo a teoria da imputação. Segundo a teoria da imputação ou do órgão, as manifestações dos agentes públicos serão imputadas diretamente à pessoa jurídica. Ponto. Constituem, na verdade, manifestação desta. Constituem, na verdade, manifestação desta.
ou seja, da pessoa jurídica, né? Tá bom? Tá. Então, observe o que eu vou perguntar para vocês e prestem atenção. Quando um funcionário, um agente público, é desligado porque fora irregularmente nomeado, os seus atos são mantidos? São. Em obediência a qual princípio? Da impessoalidade. Essa é uma pergunta. Quando um funcionário é irregularmente investido e com isso desligado, os seus atos são mantidos? Em razão de qual teoria? Teoria da imputação ou teoria do órgão? Tá bem? Então, muito cuidado, porque ora se pergunta do princípio que dá suporte a isso, ora se pergunta da teoria, e eu tenho que saber para onde correr. Tá certo? Na verdade, representam aí a mesma coisa, tá? Mas as provas, ora pergunta de um modo, ora pergunta de outro modo. Tá bom? Oi. Sim, ele faz parte. Não dá para falar porque o longa-manos é o extraneus, o sujeito de fora que exerce a atividade. Por exemplo, o concessionário de serviço público é o longa-manos? Sim, ele está fora da administração e exerce uma atividade administrativa. Tá bem? A conduta do agente público que se vale da publicidade dos atos oficiais para a realização de promoção pessoal atenta contra qual princípio? Da impessoalidade. Tá, veremos que isso vai refletir sobre a moral administrativa também. Tá? Mas, sem dúvida, o gabarito da nossa questão aqui é a letra E, tá? Atenta contra a impessoalidade, o que repercutirá sobre a moralidade administrativa também, que veremos adiante. O gabarito é a letra E, que fala da impessoalidade. Agora, na sequência, tem uma outra questão. No que se refere aos princípios e poderes da administração. De acordo com o princípio da impessoalidade, é possível reconhecer a validade de atos praticados por funcionário público irregularmente investido no cargo ou função, sob o fundamento de que tais atos configuram a atuação do órgão público e não do agente público? Certo ou errado? Certo? Oi? Mas o problema é que ali naquela estrutura constitui manifestação do órgão, que por sua vez é manifestação da pessoa jurídica. Tanto que a teoria chama teoria do órgão público. Então observe, qual foi o caminho que eu fiz? Vem até aqui, por favor. Quando eu falei lá daquela escadinha, manifestação do agente é manifestação de quem? Do órgão público, que por sua vez é a manifestação da pessoa jurídica. Tá bem? Então, aqui é a manifestação do órgão público, que está inserido dentro de um contexto. O item está certo. Sempre lembrando da administração em sentido subjetivo.
agentes, órgãos e pessoas jurídicas, tá? Agora nós vamos falar de outro princípio. Deixa eu abrir aqui a outra página, tá? Princípio da Vamos lá, Bruno. Vamos falar da moralidade administrativa. Logo que nós começamos o nosso trabalho falando das fontes do direito administrativo, falamos de uma fonte secundária do direito administrativo. Qual fonte secundária? Os costumes. Tá. Os costumes, nós já havíamos anotado anteriormente que constituem, para ter reflexo em direito administrativo, para constituírem fontes do direito administrativo, dependem de habitualidade e dependem de gerar convicção de obrigatoriedade, correto? Vocês lembram que nós anotamos? O que são os costumes? São hábitos praticados dentro da administração que geram a convicção de obrigatoriedade. Tá. Então, quando eu falo em moral administrativa, estou falando de algo que tem grande relação com costumes. Costumes extraídos de onde? De dentro da administração. Tá bem? Retirados de dentro da administração pública. Tá. Exige-se, diante da moral administrativa, um comportamento do administrador ético, honesto, com probidade e buscando a satisfação do interesse público. Então, ético, honesto, com probidade, buscando a satisfação do interesse público. Tá bem? Essa é a moral administrativa. Agora, são costumes extraídos de onde? Extraídos da administração pública. Eu não exijo do administrador a moral comum. A moral comum não interessa. Deixa isso para o código de ética. O que me interessa é outra coisa. Tá? Pergunto. O funcionário público, o agente público, pode se embriagar? Ah, não pode, mas? Não uma vezinha? Quando a gente olha o código de ética, proíbe a embriaguez habitual, né? De vez em quando pode. Tá? O que se proíbe é a embriaguez habitual. É óbvio que ele não vai trabalhar embriagado, mas eu estou falando, o que eu exijo dele é um comportamento, eu estou olhando para a moral administrativa, não estou olhando para o código de ética, tá bem? Olhando para a moral administrativa, é obedecer os costumes retirados de onde? Da administração. É isso. Agora eu pergunto, vocês se lembram da década de 90? Foi esses dias. Houve naquele período uma minimização do Estado. O Estado enxugou, fez aqui,
Enxugou. Tanto que nós não tínhamos concurso, ficou aquele negócio parado. Tá. A discussão que tínhamos naquele momento era de que, para haver a estabilização da moeda, o Estado tinha que diminuir. Pouco gasto e arrecadação alta. Tá bem? Pouco gasto e arrecadação alta. Isso era o que se propalava naquela época. E nós, os cidadãos, vestiram a camisa. Sofremos pra caramba, penamos para alcançarmos uma estabilidade. Naquela ocasião, teve um órgão público que pretendeu fazer a substituição de viaturas oficiais. Tá. 66 viaturas oficiais. Substituindo-as por, naquela época, o carro que tinha, que era o top de linha nacional, era o Ômega, que valia naquela época R$66 mil a unidade. Então era para trocar lá 66, era R$70 mil, 66 unidades. Pergunto, naquele momento, era legal fazê-lo? Legal no sentido de ser de acordo com a lei, tá? Não é que era legal. Hã? É no sentido de ser de acordo com a lei. Pô, legal, o cara que vai receber um carro desse, que legal. Não. Era legal fazê-lo? Sem dúvida, a lei permite. Mas respeitava a moral? Não respeitava. Porque não era isso que estava ocorrendo na administração pública. Então, havia um antagonismo entre o comportamento e o ato que estava sendo praticado. Tá. Pode ser anulado um ato deste, praticado em afronta à moral administrativa? Pode. Ele pode ser anulado. Agora, preste atenção. O nosso judiciário tem uma característica grandiosa. Ele é rápido. Certo ou errado? Infelizmente, não. Então, ele é lento. Um fato desse, ocorrido na década de 90, pode estar sendo julgado hoje. Certo ou errado? Por um juiz que ingressou na carreira há pouco tempo. Que naquela época, na década de 90, era criança. Pergunto, esse juiz, na hora que ele vai decidir se anula ou não o ato, ele deverá observar os costumes vigentes quando? Hoje ou aquela época? Aquela época. Então ele tem que fazer essa viagem. Ele tem que aplicar ao ato os costumes contemporâneos à data em que o ato foi praticado. Tá. Isso é uma grande dificuldade para aferir-se a moral administrativa. Porque a moral é decorrência de costumes, e os costumes são dinâmicos. Tá bem? Então isso gera uma grande dificuldade. Então, a moral administrativa, ela leva em conta os costumes? Sim. Extraídos da administração em que momento? No momento em que o ato é praticado. Extraídos da administração em que momento? No momento em que o ato é praticado. Tá bem? Agora uma pergunta importante. Quem são os destinatários da moral administrativa? Quem deve obediência à moral administrativa? Os agentes públicos? Sim. E os particulares também? Também. Os agentes públicos, sim. E os particulares também? Oi? Mas ao contratar não passam a ser agentes por colaboração? Passam. Entram na categoria de agentes. O raciocínio está correto. Mas voltamos à condição de agente. Mas aqui o que eu quero trazer é outra situação. Quando você vai construir na sua casa, no seu terreno, você precisa pedir licença à prefeitura? Nessa relação que você tem como particular com a administração, você tem que obedecer à moral administrativa? Precisamos refletir. Sabemos que aos agentes públicos, a moral é exigida, sejam eles contratados ou não pelo poder público. São agentes públicos, a moral é exigida. Mas exige-se ela também do particular? Quando se pergunta isso, você fica pensando na seguinte situação.
A moral administrativa decorre de costumes extraídos de onde? De dentro da administração. Aí a prova te pergunta, essa moral é exigida do particular também? Aí você começa a refletir, fala, meu, que piração é essa? Imagina você, feriado prolongado, está aqui em São Paulo e vai para o litoral, vai para o Guarujá. Chega lá, bota bermudinha, chinelinho de manhã e vai caminhar. Preocupado com os costumes da prefeitura do Guarujá. Certo ou errado? Sabendo se o seu comportamento se ajusta à moral da administração daquela localidade. Certo ou errado? Errado. É óbvio que eu exijo a obediência à moralidade também do particular, mas preste atenção. Quando este vem a entabular com a administração determinada relação jurídica. Então, a moral administrativa é exigida de quem? Do agente público e também do particular, quando se relaciona com a administração. E também do particular, quando se relaciona com a administração. No exemplo trazido pelo colega em sala, foi a respeito do contratado. Tá? Mas o contratado, nós vamos ver que ele entra naquela categoria ampla de agentes públicos. Tá? Então, ele estaria no primeiro caso, obediência à moral como agente público. Então, eu pergunto, a moral administrativa é exigida de quem? Dos agentes públicos e também do particular, quando se relaciona com a administração. Tá? Quando se relaciona com a administração. Agora eu pergunto a vocês, quando se exige obediência à moral, exige-se um comportamento ético? Exige-se honestidade e exige-se probidade, correto? Pergunto, a moralidade, então, ela guarda uma relação próxima com um dever do agente público, que é o dever de probidade. Cuidado, a moral administrativa, que está aqui, ela tem uma relação próxima e muito íntima com a probidade. A probidade surge para o administrador como um dever. Então, a moral administrativa tem uma relação próxima com a probidade. E esta surge para o administrador como um dever. Dentre outros, o dever de probidade. A Constituição Federal trata da probidade? Pergunto. A Constituição Federal trata da probidade? Pergunto. Vem até aqui, por favor, Bruno. Ah, não é o Bruno que está lá, substituiu o sujeito. A probidade administrativa é um dever exigido, é óbvio, do administrador. Ela está mencionada na Constituição Federal. A Constituição Federal, de maneira inversa, tá? Eu vou inverter o jogo um pouquinho e nós vamos ver que a probidade está lá. A Constituição, na verdade, trata da improbidade. Tá bem? Então, na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, nós temos lá as consequências que decorrem do ato de improbidade. Então, lá está dito, o ato de improbidade importará em suspensão dos direitos políticos, perda da função, ressarcimento ao erário e indisponibilidade de bens. São consequências danosas que recaem sobre quem pratica o ato de improbidade, certo ou errado? Por que eu estou dando uma porrada nesse cara que praticou o ato de improbidade? Para proteger, tutelar a probidade. Este é o objetivo. Então, ao prever sanções a quem pratica o ato de improbidade, eu estou protegendo a probidade.
Correto? Então, a Constituição trata da probidade? Trata sim, protegendo-a, impondo àquele que lhe afronta suspensão de direitos políticos, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens e perda da função. Então, lá na Constituição Federal, nós vamos encontrar consequências dirigidas a quem pratica o ato de improbidade. Está lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, nós teremos ali as consequências que poderão ser aplicadas a quem pratica o ato de improbidade. Pergunto, perda dos direitos políticos? É isso? Ou suspensão? Suspensão. Então, primeiro, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função, o ressarcimento ao erário e, finalmente, a indisponibilidade de bens. Essas são as consequências que decorrem do ato de improbidade. Perfeito, perfeito. É o dever de honestidade, né? Mas isso daí, isso que eu coloquei na tela sim, mas está, se você olhar na frente, tem lá a Lei 9784, que está no parágrafo mencionando isso. Mas o legislador ele é redundante a toda hora. A probidade nos dá a ideia de honestidade, de tratar a coisa com zelo, com atenção. Tá? Então, observe. Quando eu falo... vem até aqui, Bruno, por gentileza. Obrigado. Quando se fala do dever de probidade, este dever é fruto da moralidade administrativa? Sim. E o descumprimento desse dever levará às consequências previstas na Constituição, onde eu tenho suspensão dos direitos políticos, perda da função, ressarcimento ao erário e a indisponibilidade de bens. Agora nós temos condição de resolver uma questão adiante. A probidade administrativa é um aspecto da moralidade administrativa, que recebeu da Constituição brasileira um tratamento próprio, certo ou errado? A probidade é um aspecto da moralidade e recebeu sim da Constituição um tratamento próprio. Então o item aí está correto. O item está certo? Essa é um horror. Agora preste atenção. Faz de conta que você não estudou. Tá? Você nunca viu a matéria. Responda para mim. O conjunto de princípios ou padrões morais que norteiam a conduta dos agentes públicos, no exercício de suas funções e a prática de atos administrativos, refere-se à moralidade administrativa? Tá. Vamos pensar que você não estudou, tá bem? Primeira vez que você está vendo isso daqui. Você não sabe se isso daqui é uma receita culinária, não sabe distinguir. Oi? Aí tem aqui, padrões morais. Isso é moralidade administrativa? Sim.
Conclusão óbvia, que não precisa estudar para fazer concurso. Como que erra um negócio desse? Não tem jeito de errar. Então o item aqui está certo. Os atos administrativos em consonância, quer dizer, de acordo com a lei, mas que ofende os bons costumes, as regras de boa administração e os princípios de justiça, viola a moralidade? Sim, o item também está correto. Agora nós vamos falar do princípio da publicidade. Vem até aqui, por favor. Os atos administrativos devem ter publicidade. Tá. Sabemos disso, correto? O problema é darmos uma dimensão correta a essa publicidade. O que é a publicidade exigida nos atos administrativos? A publicidade, eu posso afirmar, isso é uma pergunta, que é a divulgação ampla dos atos administrativos? A publicidade é uma divulgação ampla dos atos administrativos? Se afirmarmos que sim, podemos dizer que essa publicidade tem exceção? Tá, imagine você que esteja sendo processado pelo fisco por sonegação fiscal. Aí faz levantamento lá, todo o extrato das suas declarações de imposto de renda, extrato bancário, tudo, uma beleza. Tá? Vai ter publicidade? Ah, vai. Vai colocar no Diário Oficial. Tá. Quando nós falamos que a publicidade é divulgação ampla, esse é um caso que não pode ter divulgação ampla. Mas vai ter divulgação. Correto? Então, é essa dimensão que eu quero que vocês tenham a noção. Se eu falo que publicidade é a divulgação dos atos a seus destinatários, eu não estou dando a ideia correta de publicidade. Porque se eu afirmo isso, não haveria exceção ao princípio. Por exemplo, nesse processo fiscal, em que apura a sonegação praticada por você, os atos praticados do processo têm que chegar a teu conhecimento? Sim. Então vai ter publicidade. Divulgação a quem? Aos destinatários. A você. Tá. Sabemos que se eu der a esta publicidade esse conceito, ou seja, divulgação dos atos a seus destinatários, não teríamos exceção ao princípio da publicidade. Porque todos os atos administrativos devem chegar a quem? A seus destinatários. É óbvio. Tá? Então, para nós, publicidade será tratada como o quê? Como a divulgação ampla dos atos administrativos. Então, publicidade é a divulgação ampla dos atos administrativos. Perfeito? Agora eu pergunto, essa divulgação ampla sempre ocorrerá? Não. Portanto, eu tenho exceção ao princípio. Portanto, eu tenho exceção. Essa exceção não proíbe a divulgação dos atos aos seus destinatários. O que eu não tenho é publicidade ampla. Tá bom? Então, publicidade é o quê? É a divulgação ampla dos atos oficiais. Ela é exigida do administrador? Sim. A publicidade ampla dos atos oficiais, ressalvadas hipóteses previstas em lei. Ressalvadas hipóteses previstas em lei. Beleza? Beleza. Então, a publicidade ela tem uma exceção, correto?
Agora vamos refletir. Por que se dá publicidade ao ato? Para quê? A publicidade constitui um fim em si própria? Não tem jeito de errar. Não tem um fim em si próprio. Não se dá publicidade para ter publicidade. Se dá publicidade para outra coisa. Como é que eu sei, como eu, cidadão, sei que foi respeitada a legalidade? Que foi respeitada a impessoalidade, a moralidade e a eficiência? Como é que eu sei disso? Só saberei se houver publicidade. Então, se eu comparar a publicidade com os demais princípios que nós temos ali, ela é meio. Ela é conhecida pela doutrina como princípio meio. Então, a publicidade é um princípio meio. Por que um princípio meio? Porque só através dela saberemos da obediência à lei, à impessoalidade. Então, a publicidade é um princípio meio. Tá certo? Somente através da publicidade teremos condição de aferir a obediência à legalidade, à impessoalidade, à moralidade e à eficiência. Isso nos impõe uma nova reflexão. Qual é a nova reflexão? Se o ato é praticado e a ele não se dá publicidade, ele é ilegal? Ele é inválido? Preste atenção. Pratiquei um ato agora, botei na gaveta e não publiquei. Este ato é inválido? É ilegal? Não. A publicidade, preste atenção antes de anotar, mas vocês têm uma pressa de anotação. A publicidade, ela não é requisito ou elemento do ato. Ela está fora do ato. O ato é praticado e ele não é dado a publicidade, mas ele foi praticado. Ele já existe estruturalmente? Já. A publicidade está fora dele. Então, quando você é nomeado para o cargo público, nomeou, mas não publicou, pergunto, o ato já foi praticado? Foi. Estruturalmente ele existe. Todavia, não foi dada a ele a publicidade exigida. Ela está fora do ato. Ela, a publicidade, não é elemento do ato. Isso é perguntado em toda a prova. Se publicidade é elemento do ato. Não é elemento do ato. Está fora dele. Agora eu pergunto, o ato vai produzir efeito se não foi publicado? Não. Então, a publicidade, ela é requisito de, preste atenção, de eficácia e não de validade. Ela é requisito de eficácia e não de validade. Então, a publicidade constitui requisito de eficácia e não de validade. De acordo com a doutrina, aí eu quero que vocês anotem, tá bem? De acordo com a doutrina, também constitui requisito de moralidade. Também constitui requisito de moralidade. Tá. Então, em síntese, a publicidade é requisito de quê? De eficácia e moralidade. De eficácia e moralidade. Perfeito? Perfeito. Vocês se lembram quando nós tivemos aqueles atos praticados pelo Senado, que foram os atos sigilosos do Senado? Vocês lembram disso?
nomeações que não foram publicadas, porque eram nomeações de parentes. Tá? As nomeações eram ilegais por faltar-lhes publicidade? Não, não. Poderia ter outra mácula, outro defeito. A ausência de publicidade não invalidava o ato, porque o ato foi praticado, a publicidade está fora dele, tá bom? Mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes o termo validade aparece no sentido de produção de efeitos. Isso eu tenho que ficar atento. Às vezes a prova quer provocar o erro, e ela bota o termo validade em sentido de produção de efeitos. E nós vamos ver uma questão desse jeito, tá? Então tem que ficar atento. A publicidade, então, vamos anotar no quadro, constitui divulgação ampla. Ampla. Ela, publicidade, ela é, então, a regra. Mas há exceções. Exceções. Para preservar a intimidade. Preservação da intimidade. Além disso, para segurança nacional. E, finalmente, em razão de imperativos de ordem pública. Mas as exceções devem estar previstas em lei. Quando formos estudar licitações, nós veremos que o procedimento licitatório ele é dotado de publicidade. Um dos princípios que eu tenho, inclusive, de maneira expressa no texto da Lei 8.666, que é o princípio da publicidade. Só que a publicidade lá não ocorre em todos os atos do procedimento. Há o sigilo na apresentação das propostas. Por que há o sigilo? Para manter a igualdade. Senão eu abro a proposta de um licitante, outro toma conhecimento e apresenta uma proposta melhor. Então, para a realização da igualdade, tem o sigilo na proposta. Tá bem? Então, os atos são dotados de publicidade, sim. As exceções à publicidade devem estar previstas em lei. Porque a Constituição diz, ressalvadas hipóteses previstas em lei. Tá bom? Vamos resolver algumas questões sobre esse tema, sobre a publicidade.
Tá, o Bruno, vem até aqui, por favor. Para resolvermos essa questão, nós temos que trabalhar com a muleta. Nós vamos resolver por exclusão, tá? Porque ela provoca o equívoco, ela provoca o erro. Nós vamos trabalhar com a exclusão, tá bom? Então vamos a ela, vamos lá? A publicidade de ato administrativo que produz consequências fora do órgão. Ou seja, ele vai produzir efeito fora do órgão público, correto? Vamos dar um exemplo aqui que nós tratamos em sala. Vamos falar do decreto do prefeito de São Paulo que proibiu o transporte pesado no centro da capital. Tá bem? Vem até aqui, por favor, Bruno. O decreto do prefeito produziu efeito fora da administração? Sim. E se dirigiu a quem? Proibiu o transporte de veículo pesado, de caminhão. Se dirigiu a quem? A todos, não só aos caminhoneiros, até a mim. Ah, professor, mas eu não tenho habilitação para dirigir caminhão. Não interessa. Até mesmo se você quiser dirigir sem habilitação, não pode ingressar no território estabelecido. Então, se dirigiu a todos. Pergunto, como é que eu vou exigir do cidadão que obedeça àquele comando se não houve publicidade? Não tem como exigir, correto? Então, preciso dar publicidade ao ato para exigir dele um comportamento diferente, senão não tem como fazê-lo. Tá. Agora vamos analisar as situações aqui. A publicidade de ato administrativo que produz efeito ou consequências fora do órgão que o emite, confere-lhe validade perante as partes e terceiros? Ponto de interrogação. Eu preciso interpretar esse termo validade. Porque nós afirmamos aqui que a publicidade não é requisito de validade, correto? Mas eu preciso analisar isso daqui. Vamos por exclusão, então, analisar a questão. Letra B. É requisito de eficiência e impessoalidade? O que nós anotamos agora há pouco e confunde muito. Nós falamos que é requisito de eficácia e moralidade. E quem fez a prova sabe que você estudou e que você tem essa informação vagando aí na tua cabeça. E bota eficiência e impessoalidade. Não é, está errado. É requisito de quê? De eficácia e moralidade. Então está errado. Letra C. Convalida o ato, ainda que irregular? Precisamos refletir. Vem até aqui. A pergunta que faço é: o ato é praticado por autoridade incompetente, tá bem? Portanto, ele é ilegal. Não foi publicado. Depois que ele é publicado, a irregularidade está sanada? Não. Então, a publicidade, como não é elemento formativo do ato, como não leva à sua anulação, também não o convalida. Tá certo? Como não é elemento do ato, como não leva à ilegalidade do ato, também não tem o condão, a capacidade de tornar válido aquilo que não é. Tá? Então, um ato ilegal, mesmo que publicado, não perde essa característica de ilegalidade. Então, a publicidade não constitui meio de convalidação. Então, está errado. Letra C, errada. Letra D, é elemento formativo do ato? Já falamos que a publicidade está fora do ato. O ato é praticado e ela ocorre depois. Então, errado. É sempre necessária, não sendo admitido o sigilo? Também errado, porque sabemos que há exceção. Esse termo validade aqui está no sentido de eficácia. Ou seja, não tem como exigir dos terceiros o cumprimento do comando ali previsto sem que haja a publicidade. A resposta aqui é a letra A. Beleza? Obrigado, beleza. Vem até aqui, por favor. Então, o que eu quero que vocês fiquem atentos, que não adianta
o só estudar a matéria já é complicado, não é verdade? O só estudar ela é complicado. Agora, o modo de estudar é saber fazer prova. Tem que pegar questões e sentar e resolver. Porque a matéria ela é complicada e o modo em que é questionado, que é apresentada a questão, ele busca confundir a toda hora. Tá? Então, tem que pegar esse jeito, o modo de resolver prova e ficar atento a esses detalhes. Porque não são poucas as ocasiões em que os alunos, os candidatos, sabem toda a matéria teórica, mas na hora de fazer a prova, não conseguem retirar da prova aquilo que o sujeito quer. Tá? Então tem que ficar atento, precisa resolver questões anteriores, precisa estudar e resolver questões. Errando a questão, vai lá e procura a resposta, não interessa aonde, procure a resposta. Tá bom? Minha gente, terminamos por hoje. Um abraço a todos e até mais.